Quando devemos ajoelhar e levantar na consagração? Existem pessoas que ajoelham momentos antes da consagração e só se levantam quando iniciamos a oração do Pai Nosso. O que é mais correto? Ótima pergunta. Devemos ajoelhar segundo as normas litúrgicas, às quais nós devemos obedecer, porque são emanadas pela nossa autoridade eclesiástica. Portanto, digamos que entram dentro do quarto mandamento. O momento de ajoelhar para a consagração é no momento da epíclise. É uma palavra que vem do grego, que significa aquele momento em que o padre estende as mãos sobre as ofertas. É uma invocação do Espírito Santo sobre os dons. Derramai agora, Senhor, o vosso Espírito. Portanto, quando o padre faz este gesto por cima do cálice da patena, algumas igrejas até tocam um sininho, fazem plim. Aí é que é para ajoelhar. Também há umas pessoas que ajoelham antes e tal. Como cada um faz um bocado mais ou menos como sabe, não há muita uniformidade. Se as pessoas soubessem mais, todas faziam mais, ensinava-se umas às outras. Portanto, quando o padre estende as mãos sobre o cálice e a patena e invoca o Espírito Santo antes da consagração, esse é o momento em que devemos ajoelhar. E devíamos levantar, esta é mais difícil, teoricamente, antes do padre dizer mistério da fé. Ou seja, o padre consagra o corpo, depois consagra o sangue, e depois, se repararem, depois de pousar a hóstia sobre a patena, ele faz sempre uma genuflexão, volta acima, e depois o cálice, vai uma genuflexão, volta acima, e depois diz mistério da fé. Quando o padre volta acima, em teoria, devíamos todos voltar acima. É difícil. Porquê? Porque isso significa que tínhamos que estar a olhar por um olho ali, para o padre vem acima. Portanto, normalmente, quando o padre diz mistério da fé, ainda está tudo ajoelhado e calmamente vimos acima, ou depois do mistério da fé. Tudo com calma. Não, mas em teoria o mistério da fé é uma aclamação que já se faz de pé, né, tecnicamente. Então, e as pessoas que ficam ajoelhadas até ao Pai Nosso, está correto? Sim e não. Antes da reforma litúrgica, portanto, era assim, ou seja, até 1964, 65, ficava-se de joelhos durante toda uma parte da oração eucarística e depois, no final, depois da chamada doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, depois daquele Amém, aí é que se levantava toda a gente e depois vinha o Pai Nosso. E isso tem o seu significado, sim, porque Jesus está presente no altar e, portanto, os fiéis ficavam, digamos que, em adoração. Viviam aquele momento, digamos assim, centrados na presença de Deus sobre o altar. E a genuflexão exprime a adoração. Agora, atualmente, o missal, cá em Portugal, o que eu vos disse já no início é o que está em vigor. O missal também prevê nos lugares aonde ainda as pessoas ficam ajoelhadas, até o bispo pode autorizar. Ou seja, o missal já prevê que até se pode fazer como se fazia antigamente. Mas, em teoria, isso significa uma coisa é o bispo pode autorizar, outra coisa é o bispo autorizou. Não é bem sinónimo. Ó, Sr. Padre, e agora? O que é que eu faço? Eu acho que é bom. A obediência agrada muito a Deus. Embora nós temos 1000 razões para fazer de 1000 maneiras. Mas depois há a maneira que Deus nos pede. Portanto, eu acho que a obediência tem um grande, grande valor. A não ser que me peçam uma coisa que seja claramente contra a vontade de Deus. Mas então seria desobedecer a Deus. Não é? Portanto, eu acho que é importante nós sermos obedientes. Sermos bons cristãos. Um bom cristão obedece às autoridades eclesiásticas. Eu posso não concordar. Eu gostava de ficar ajoelhado mais tempo, eu acho que é melhor, etc. Sim, e o seu padre concorda? Concordo. Mas o que é que o bispo disse? Disse para levantar. Pronto, então a gente levanta e Deus seja louvado. Está a ver? Agora, também eu não quero encorajar a desobediência, quero encorajar a obediência. Quer dizer, isto é uma coisa, estamos a discutir coisinhas... Quer dizer, pronto, ok, não é indiferente, mas está bem, mas
pronto, Jesus fica contente e o bispo também não se chateia, acho eu, não é? Se nos vir ajoelhados, está bem, ajoelha, gostas de ajoelhar, ajoelha com força. É a minha opinião, não é? Como eu digo, é importante obedecer isso, mas no fundo, eu não digo, normalmente não digo. Eu de vez em quando faço umas catequeses, não é? Até uso na missa, até faço umas catequeses na missa, sobre a missa, como é que se faz, sei lá, o sinal da cruz, como é que se faz a genuflexão, também ninguém sabe fazer muito bem. Como é que se faz a inclinação de cabeça, a inclinação profunda, há tudo, eu gosto de liturgia. Servir a Deus tem a sua arte, e não é igual, o Antigo Testamento tem muita coisa, tem muita legislação ligada ao culto. Porquê? Porque o culto é importante. Não se pode oferecer um animal qualquer, não se pode oferecer um animal cego ou defeituoso no altar de Deus, porque é para Deus. E, portanto, nós hoje em dia não temos muito esta sensibilidade. Está tudo mais ou menos, não é? Mas o amor, quando se tratam de coisas, as coisas pequeninas são importantes para quem ama. Não é mais ou menos para Deus. Para Deus tem que ser impecável. A toalha não deve ter buracos. Porquê? Porque é para Deus. Não é? Também não andas com camisolas rotas. Pronto, portanto, eu acho que esta catequese é importante. Pronto, portanto, basicamente isso. O momento certo para ajoelhar é na epíclise, o momento certo para levantar é antes do padre dizer mistério da fé. Portanto, nós já respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Agora, se vocês fizerem isso bem, como eu estou a dizer, vão ser os únicos a levantar-se, vão ser os primeiros a levantar-se. Ninguém se levanta a essa hora. Portanto, enfim, um certo bom senso e não vale a pena... Vale a pena catequizar, ensinar, mas não é preciso ficar sem dormir por causa disto. Há coisas bem mais importantes.